Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida, fatos reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos de filmes de terror. Eu falo sobre o lado obscuro das coisas e trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumo de livros que sejam mais voltados para o crime. Então, eu espero que vocês gostem e esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. Oi gente, eu tô de volta no canal depois de um bom tempo que eu fiquei sumida daqui. Aliás, eu sei que eu já tô bastante sumida. Eu tava morrendo de saudades desse canal, de trazer conteúdo pra ele. Eu amo o trabalho que eu faço aqui, mas infelizmente eu acabei ficando esse tempo todo sumida porque eu tava passando por um período de muito estresse com o trabalho da faculdade. Eu também tive problemas pessoais. Então eu achei melhor parar um pouco, né, para descansar, dar uma pausa, dar um tempo para mim mesma, porque às vezes a gente precisa de tempo, né, para nós mesmos. Enfim, esse vídeo que eu vou trazer hoje, eu acredito que vai ser muito interessante para vocês e muito válido também para o conteúdo desse canal. Eu vou trazer o resumo do livro que eu comprei, que se chama Caso Henri, Morte Anunciada. Eu vou até mostrar para vocês agora esse livro. Aqui, é esse livro aqui, tá? Que eu vou fazer o resumo nesse vídeo. Só que, na verdade, eu não vou resumir esse livro todo em um vídeo só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma sequência de vídeos toda quarta-feira, resumindo cada parte do livro. Por exemplo, hoje eu vou fazer o resumo da parte introdutória e do primeiro capítulo do livro, que fala sobre o dia do fato, né? Que foi a morte do menino Henri. E na próxima semana eu vou trazer o resumo dos próximos capítulos, que fala mais sobre detalhes da investigação e assim por diante. Aliás, não é à toa que eu decidi trazer esse tema para o canal, mas eu vou explicar para vocês como surgiu essa ideia. Algum tempo atrás, eu não sei se foi em maio ou se foi em junho, eu não lembro a data certa, mas teve uma palestra no auditório do Polo, onde eu faço faculdade, que eu achei que seria uma coisa imperdível. A palestra era sobre o caso do Henri, e quem deu essa palestra foi a autora do livro, a Paula Serra. Ela é jornalista, advogada, inclusive foi através dela que esse caso veio à tona e bombou os noticiários de todo o país. Então ela foi a primeira a divulgar o caso, que ainda está sendo muito comentado, até porque o caso ainda não teve o desfecho, né? Inclusive, quem é que nunca ouviu falar desse caso, né? Que é uma história muito triste, envolvendo a história de uma criança de apenas 4 anos que morreu, né, por circunstâncias suspeitas. Gente, eu peço a vocês que ignorem qualquer barulho de fora. Ignore também barulhos de latidos de cachorro, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque eu não tenho como controlar. Porque eu tenho vários vizinhos que têm cachorros, então às vezes eles ficam latindo e eu não posso controlar isso, tá? Mas vamos prosseguir aqui ao vídeo.
E esse livro aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, eu comprei lá no auditório mesmo, onde aconteceu a palestra. E como ele estava sendo vendido em palestra, eu comprei no valor promocional de R$ 30, mas por fora ele deve estar custando aí em torno de R$ 45. Então, eu vou trazer o resumo dele com as minhas próprias palavras, eu vou destacar os pontos que mais me chamaram a atenção e vou falar também, com certeza, dos detalhes mais chocantes. Bom, gente, o foco desse vídeo aqui não é dar a minha opinião, mas eu lendo esse livro, a conclusão que eu chego é que o verdadeiro culpado foi o Jairo, né? Afinal, foi ele quem matou o menino Henry. A Monique, que era a namorada dele, ela foi presa porque ela tinha um relacionamento com o Jairinho, né, na ocasião. Os dois estavam morando juntos na época. Então, ela foi acusada de ter acobertado os casos de abuso dele contra a criança, que já vinham ocorrendo antes, né, da criança falecer. Até porque, né, antes do Henry morrer, o Jairinho, ele já era um homem abusivo, entendeu? Que já cometia atos de violência contra a própria criança. Ele era muito abusivo também no relacionamento dele com a Monique. Inclusive, o livro relata, né, segundo a versão da Monique, que ele era muito controlador, ele era muito obsessivo. Mas a Monique, ela também recebeu parte da acusação do crime por ter sido omissa diante dos casos de abuso contra o filho dela. E omissão, para quem não sabe, também é considerado crime diante de casos de abuso ou de assassinato de uma criança. E ela também era uma mulher muito fútil, né? O livro relata isso. Porque, inclusive, no momento que o filho dela morreu, ao invés dela demonstrar, dela passar para o mundo o quanto ela estava sofrendo, teve momentos que ela foi para o salão de beleza, se arrumar, ficou tirando o selfie. Então, eu acredito que isso prejudicou muito a imagem dela, entendeu? Isso contribuiu de forma negativa para ela, entendeu? Mas que fique bem claro também que eu não tô aqui para defender a Monique, para falar que ela é inocente nem nada, até porque essa história é complicada. Realmente não dá para defender ninguém, nem a autora do livro defende ninguém no livro. Ela apenas coloca os fatos envolvidos no caso, né? Então, nesse livro aqui, ela apenas fez o trabalho dela como jornalista de divulgar os fatos. Entendeu? A Monique, ela pode sim ser culpada, só que, ao meu ver, o Jairinho é muito mais culpado do que ela, sabe por quê? Porque na época, né, que aconteceu a tragédia, ele e a Monique estavam morando juntos, tinha apenas 6 meses, ou seja, não havia nenhum ano que eles estavam morando debaixo do mesmo teto. Ela era separada do marido também recentemente, né? Tinha pouco tempo que ela tinha se separado do primeiro marido. Daí, de repente, calhou dela conhecer o doutor Jairinho, né? Pelo Instagram, que aliás, de doutor, ele não tinha nada. Ele nem exercia a profissão de médico, eu acho que ele só era formado em medicina. Então a Monique, ela de repente se encantou por ele e logo tomou a decisão de se relacionar e de morar junto com ele, entendeu? Em apenas 6 meses que eles estavam vivendo juntos, aconteceu essa tragédia que o filho dela morreu. E segundo o relato da Monique, que está nesse livro, esse foi o tempo suficiente para ele acabar com a vida dela e tirar o bem mais precioso que ela tinha, que era o próprio filho, entendeu? Então ela diz que o maior erro da vida dela foi ter colocado um homem dentro da casa dela que na verdade ela mal conhecia, entendeu? E assim que eles foram morar juntos, ele fez da vida dela um inferno até que ele ceifou a vida do filho dela. Então, Fabiane, eu tenho a certeza que ela foi ameaçada por ele, entendeu? Por isso mesmo ela recebeu a acusação de ter acobertado os abusos dele contra o filho e de ter protegido o Jairinho, ao invés dela ter protegido o próprio filho, como ela deveria ter feito. Então, gente, é por isso que eu falo, se você é mulher, tem filho e tá solteira,
Pensa bem antes de colocar o homem na sua casa, até porque, em primeiro lugar, é um estranho que você está colocando na sua casa. Você não sabe direito da história de vida dele, não sabe do passado dele, você não sabe de verdade o que se passa na cabeça dele. Então, essa é a lição que eu tiro desse livro, sabe? Porque só para vocês terem uma ideia, o livro diz que o Jairinho ele já tinha um histórico de ter sido um homem abusivo e violento com outras crianças, que no caso era filho ou filhas de outras mulheres com quem ele havia se relacionado ou foi casado. E não era só isso não, entendeu? Ele também era violento contra as próprias mulheres com quem ele tinha se relacionado. Tem relatos nesse livro que ele agredia elas até fisicamente. Ou seja, não foi só o Henri que ele agrediu, foi também outras crianças e outras mulheres. Só que as outras crianças tiveram sorte por não terem sido assassinadas por ele, entendeu? Só que acontece que a Monique, quando colocou ele para morar sob o mesmo teto que ela não sabia dos históricos de violência e de abusos dele. Ou ela não sabia, ou ela não pensou que isso fosse acontecer com ela, até porque uma mulher, quando está apaixonada, ela nunca pensa que vai acontecer com ela, entendeu? Ela acha que a vida com esse homem, ou com o homem, né, que ela tá apaixonada, vai ser um mar de rosas quando se casar, que vai viver um conto de fadas. Só que a realidade, infelizmente, não é essa, entendeu? E o que eu acho mais revoltante é que os casos de abuso e de violência do Jairinho contra outras mulheres e outras crianças só vieram à tona depois que o Henri morreu. Ou seja, precisou uma criança morrer para a verdade vir à tona. Mas, infelizmente, é só assim que a sociedade abre os olhos, entendeu? Porque, na verdade, é a vida que sempre dá uma lição da forma mais dura possível. Então, eu acredito que se não fosse o Jairinho ter cruzado a vida da Monique, com certeza esse garoto estaria vivo hoje. Então, gente, sem mais enrolação, eu vou começar a fazer o resumo, tá, das primeiras partes do livro, para que vocês entendam melhor sobre esse caso, para que vocês tirem as suas próprias conclusões e que se sintam livres também para formar a opinião de vocês. Então, vamos ao resumo do livro. Bom, o livro começa com a autora dizendo que estava fazendo uma reportagem para o jornal O Globo, na Barra da Tijuca, aqui no Rio, quando recebeu a notícia da abertura da investigação da morte do menino Henri Borel Modeiros. Isso foi no dia 8 de março de 2021, quando aconteceu o fato. Então, ela foi correr atrás do registro de ocorrência, dos laudos, dos exames que foram feitos no corpo do menino e foi pedir a opinião dos especialistas que não tiveram dúvidas ao afirmar que havia muitos sinais de violência no corpo dele. Portanto, a morte do menino era no mínimo suspeita. Ela também foi enviar uma mensagem por WhatsApp para o padrasto da criança, o Jairo Souza, que até então exercia o cargo de vereador do Rio de Janeiro, para ver o que ele tinha a dizer sobre isso. E na hora de responder a mensagem da jornalista, ele não poderia ter sido mais falso. Ele disse que estava sem chão, que o Henri era um menino incrível, muito doce e blá blá blá. E na outra semana, a jornalista publicou a primeira reportagem sobre o caso e rapidamente isso gerou muita repercussão em todo o país, o que rendeu cerca de 300 reportagens online e impressas e também o livro que ela publicou posteriormente. Monique Medeiros, mãe do Henri, que estava presa desde abril, acusada de tortura e morte do filho, disse em uma entrevista no mês de junho de 2021 sobre o arrependimento que ela tinha por não ter imaginado que Jairinho iria fazer mal ao filho e que foi preciso ele morrer para que as agressões dele contra outras crianças, no caso filhos de outras mulheres com quem ele se relacionou antes dela, viessem à tona. O livro se trata da busca do esclarecimento do caso, que tem como principal objetivo remontar o quebra-cabeças do caso, que envolve amor, conflito, família, dinheiro, poder e, o pior de tudo, violência.
O fato concreto apresentado é que o Henri, que até então era um menino saudável, inteligente e afetuoso, havia morrido em circunstâncias no mínimo suspeitas. O que realmente aconteceu que levou à morte dele era um mistério a ser desvendado. Então, vamos agora ao resumo do dia do fato, a morte do Henri. Na madrugada do dia 8 de março de 2021, a professora Monique Medeiros levou às pressas para o hospital Barradó o filho que ela carregava em seus braços. Ela gritou desesperadamente por ajuda às recepcionistas e nem chegou a fechar a porta do carro que a levou até ali, que na verdade estava sendo dirigido pelo seu namorado, o Dr. Jairinho. Vale frisar que o Barradó é um dos hospitais particulares mais influentes do Rio de Janeiro, que fica situado em um bairro de classe média alta na zona oeste do Rio. Enfermeiras e segurança correram em direção a Monique, pegaram um menino que vestia um pijama e estava enrolado em uma manta e o colocaram em uma maca. Jairinho se apresentou como um médico e foi levado por um funcionário até a sala onde seu enteado recebia atendimento de 8 profissionais. Monique ficou acompanhando de pé ao lado. Quando Henri foi examinado pelas pediatras, a primeira coisa que foi constatada é que seu corpinho estava muito gelado. Foi percebido também esquimoses na região toracoabdominal suprapubiana, que fica logo abaixo da barriga e do pênis. Havia também lesões com as mesmas características, que eram circunferências roxas de cerca de 1 centímetro cada no antebraço esquerdo e nas duas coxas na parte superior e inferior. Também chamou a atenção dos médicos uma escoriação no rosto, na altura do nariz. Monique e Jairinho relataram que ouviram um barulho no quarto em que o menino dormia e o encontraram no chão, sem respirar, com as mãos e os pés gelados. O quadro da criança, na verdade, era terrivelmente assustador. Uma das pediatras observou que a criança estava pálida, em coloração azulada, por conta da oxigenação insuficiente no sangue. As extremidades estavam muito frias e as pupilas estavam dilatadas. A criança também não respirava, seu coração não batia. A médica não encontrou nem pulso periférico para que fosse feito o procedimento padrão em caso de emergência. Portanto, esse já era um quadro de morte tecnicamente confirmada. Só que mesmo diante dessa situação, os médicos insistiram em fazer um procedimento de manobras de ressuscitação para reanimar o menino. Henri recebeu oxigênio. Os médicos usaram também ambu, que é uma bolsa de ventilação manual. Monique, orientada por Jairinho, deixou a sala para informar o que estava acontecendo ao seu ex-marido Leniel, que é o pai do menino. Leniel tinha acabado de se arrumar para o trabalho quando foi surpreendido no fim da madrugada pela ligação de Monique, para falar que Henri estava sem respirar e que teve que ser levado às pressas para o hospital. Leniel, que havia pedido um carro por aplicativo para ir até a rodoviária Novo Rio e dali ia pegar um transporte até Macaé, onde trabalhava, decidiu mudar o trajeto imediatamente e correu para o hospital, onde chegou em 23 minutos. Nesse meio tempo, Monique também acordou por telefone sua mãe, que também acordou o marido e o filho mais novo do casal que dormia com a namorada no bairro de Bangu. Os pais da Monique se arrumaram imediatamente e seguiram em direção à Barra da Tijuca, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância do bairro que eles moram. Jairinho também deixou a sala onde o enteado recebia cuidados e ligou para a mãe e para a irmã. Em poucos minutos, o pai e o irmão saíram também de Bangu rumo ao Hospital Barradó. Detalhe que as duas famílias moravam a apenas 2,5 km de distância uma da outra, no mesmo bairro, em Bangu. Henri foi entubado às 4h30 da manhã. Foi o momento que duas médicas que cuidavam do menino perceberam que ele estava com a mandíbula rígida. Uma delas, embora não seja médica legista, acreditava que se tratava do quadro de rigidez cadavérica, que é o sinal reconhecido de morte causado por uma mudança bioquímica que resulta no endurecimento dos músculos.
Mesmo diante dessa situação, ela afirmou para Dr. Jairinho que eles estavam fazendo de tudo para ressuscitar a criança. Foi nesse instante que o Leniel, pai da criança, entrou no hospital. Jairinho e Monique deram a ele a versão que Henry tinha feito um barulho estranho de madrugada, e quando eles foram ver o que estava acontecendo, encontraram a criança com os olhos revirados e respirando com dificuldade. Monique falou que chegou até a fazer respiração boca a boca no filho durante o trajeto para o hospital. Leniel entrou na sala de atendimento junto com o casal e as manobras de ressuscitação feitas pelos médicos continuaram. Uma das médicas perguntou aos três se a criança tinha histórico de doenças ou ingestão de alimentos. Eles disseram que não. Monique chegou até a mencionar que o menino havia nascido com uma formação cardíaca, mas que essa alteração havia sido corrigida. A médica também perguntou se o menino havia tomado algum medicamento na ocasião. Eles responderam que não e garantiram também que os remédios ficavam fora do alcance dele. Até que às 5 horas e 42 minutos da manhã, após muitas tentativas de reanimação por parte dos médicos sem sucesso, foi atestado o seu óbito. Leniel se desesperou com a notícia. Ele era o mais exaltado de todos. Monique ligou de novo para a mãe chorando para falar que Henry estava morto. Já Jairinho teve uma postura diferente. Ele ficou tentando entrar em contato com Pablo Menezes, que é vice-presidente de operações e relacionamento da Qualicorp e conselheiro do Instituto DOR de Gestão de Saúde. Jairinho escreveu mensagens por Pablo pelo WhatsApp, dizendo que precisava de um favor no Hospital Barra D'Or, que era coisa rápida. E depois ele falou por ligação que aconteceu uma tragédia, mas ele falou em tom calmo, sem demonstrar emoção. Jairinho relatou que o enteado morreu e pediu para que agilizassem a liberação do corpo e o atestado de óbito, sem a necessidade de encaminhamento ao IML, porque, segundo as palavras dele, a mãe estava sofrendo muito. Só que quando Pablo entrou em contato com o hospital para pedir informações sobre a criança e se inteirar do caso, ele foi informado por uma funcionária sobre a situação da criança, como ela havia chegado ao hospital, quais eram as circunstâncias do quadro do menino e que havia muitas lesões no corpo dele. Só que o óbito não tinha causa definida, mas o pai queria que levassem o corpo ao IML. Já Jairinho queria que dessem logo o atestado. Então Pablo achou estranho as informações que ele recebeu, se sentiu desconfortável com o pedido de Jairinho, que queria que ele agilizasse tudo sem levar o corpo do garoto ao IML. Só que o Jairinho ficou pressionando Pablo para fazer as coisas conforme ele havia pedido. Ele ficou enviando mensagens para o Pablo falando assim: agiliza logo ou eu agilizo. Vamos virar essa página. Ou seja, Jairinho estava armando essa estratégia para não levantar suspeitas de que, na verdade, havia ocorrido um crime. Só que o Pablo percebeu logo que havia alguma coisa errada nessa história e assim que ele terminou a ligação com uma funcionária, ele enviou um texto para o Jairinho com as informações que recebeu do hospital e falou que não seria possível dar o atestado de óbito da criança justamente pelos motivos que ele informou por mensagem de texto sobre as informações passadas do hospital. O Jairinho então falou: tem certeza que não tem como fazer isso? Não tem outro jeito de fazer isso não? Mas foi a mãe da criança que pediu isso. E detalhe que em nenhum momento o livro fala que a Monique disse que queria que fosse feito dessa forma. Ou seja, o Jairinho que inventou essa desculpa. Até que depois de ficar insistindo com o Pablo finalmente parou de atender as ligações e as mensagens do WhatsApp de Jairinho. O Leniel, pai da criança, foi falar com uma médica no mesmo dia e ele concordou com a remoção do corpo do filho para o IML, porque ele queria saber a verdade, o que realmente aconteceu que levou à morte do menino. Então a médica explicou o que deveria ser feito, como proceder e tal. E foi nesse momento que o Jairinho saiu da sala de espera, mas ele saiu de fininho, sem ser notado pela Monique e pelo Leniel. Ele pegou o carro e foi embora.
Até que quando era por volta de 9h40 da manhã, a Monique deu falta do namorado. Ela notou que Jairinho havia sumido e foi ligar para ele por WhatsApp. Só que ele não atendeu. Então ela mandou mensagem perguntando: cadê você? Aí ele falou: me liga. Aí ela: mas cadê você? Aí ele, meio tentando dar desculpa dessa atitude estranha que ele teve de ter saído de fininho do hospital, respondeu para ela: ah, eu tava no posto aguardando você na DP. Aí ela ficou tipo, como assim? Sabe? Ela ficou meio confusa. Aí ela falou: se você tivesse mesmo me esperando, estaria aqui ainda no hospital comigo. Com quem você tá no posto? Aí ele respondeu para ela com várias mensagens, assim, de forma quase desconexa, sabe? Ele disse assim: no caminho, ainda indo te ver. Sozinho, amor, passei direto. Pedi pra Cris te trazer para te encontrar depois do Barra Garden. Estou tonto. Pouco tempo depois, ainda naquela manhã, Jairinho entrou em contato com o governador em exercício, Cláudio Castro. Ele conversou com Cláudio sobre o caso do menino, disse que ele e Monique tinham encontrado o Henri desacordado no quarto dele, que eles levaram o menino às pressas para o hospital e perguntou para o Cláudio o que seria feito pelas autoridades em relação a isso. Aí o Cláudio falou que a apuração caberia à 16ª DP. E assim foi, o caso foi registrado nessa delegacia da Barra da Tijuca e aí se deu o início das investigações. Então, gente, esse foi o resumo das primeiras partes do livro que eu trouxe para vocês, falando sobre a parte introdutória e do dia do fato, né, que foi quando aconteceu a morte do menino Henri, como foi a postura da Monique, do pai do menino, do Jairinho, para vocês entenderem melhor o caso e formar a opinião de vocês, tá bom? Fica à vontade aí, se vocês quiserem acrescentar alguma informação ou dar opinião mesmo. E na próxima quarta-feira eu vou fazer o resumo da outra parte do livro, que fala como se deu o início das investigações do caso do menino. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!